uma internação hospitalar é muito cara. Muito caro. Muito cara. Com certeza, um hospital de transição tem um custo menor. Sim. E aí você vai conseguir já dar continuidade da assistência otimizada, direcionada à necessidade do paciente, em um ambiente com um custo menor do que um custo de ambiente crítico. Sim. Então, para a operadora já é extremamente interessante. Sim. E o melhor, com certeza, até queria que você falasse rapidamente sobre isso, é sobre o processo de reinternação, Exato. que diminui muito. Muito. Porque o que acontece? Você pega aquele paciente que saiu de um ambiente que custava mais, ele foi para um programa de reabilitação intensivo. Paciente reabilitado, você conseguiu reduzir complexidade dentro de um hospital, né? Que o hospital de transição continua sendo um hospital de menor complexidade, mas é um hospital. Reduziu o custo, você consegue dar uma dimensão mais qualificada desse paciente, se entrega ele num status funcional muito melhor e você entrega ele encaminhado. Então, quando eu dou alta de um paciente de reabilitação, ele vai para um nicho ambulatorial, eu tenho ciência de que é um paciente no status funcional melhor. Agora, se é um paciente que ele já vai para casa com o home care, com a indicação de home care, por exemplo, a gente usa a escala NEAD para avaliar. Eu já entendo a dimensão da necessidade desse paciente. Vai sair precisando de físio, vai sair precisando de fono, vai sair precisando de enfermagem. O paciente tem uma lesão extensa, possibilidade de reinternação porque infectou. Algo aconteceu ali. Então, você consegue construir as possibilidades. E aí, você avalia esse paciente depois de um determinado tempo. Você pode entrar em contato com esse paciente. São os follow-ups da vida, né? Como é que esse paciente está. Geralmente, esse paciente, se ele precisar reinternar, o caminho é mais tranquilo. Existe a oportunidade também desse paciente que saiu não reinternar num hospital geral, mas sim voltar para a transição de cuidados. Isso a gente não está falando só de reabilitação, a gente está falando do paliativo também. Existe uma métrica que os pacientes em cuidados paliativos vão a óbito dentro de instituição de transição aí numa média de 15 a 30 dias, mas também tem aqueles que vão a óbito depois de 120. Então, o que a gente entende? Esse paciente que ficou no meio do caminho ali de 60 a 90 dias, ele podia estar em casa. Aí pode não ter custo para a operadora, pode ter só um gerenciamento de cuidados. E outra, tá próximo da família. Exato. Não tem horário de visita, essas coisas, todo mundo pode estar junto. E a gente falou sobre... o Ivens falou sobre treinamento e capacitação no último dia. O que o hospital de transição ele faz? Ele oportuniza a continuidade da formação. Desde o dia 1 que o paciente interna, a família está acompanhando os processos muito mais de perto do que num hospital. E ela consegue aprender porque provavelmente ela vai precisar gerenciar. A gente fala aí de sondagem, por exemplo. Gente, é um processo complexo, porque não envolve só a questão física da coisa. A psíquica também. Imagina, você dentro da sua função normal hoje, dado um evento, alguém vai precisar fazer a sondagem em você. Se não for bem feita, se não for trabalhado, pode ser de uma invasão física gigante. Mas quando isso é feito de forma treinada e capacitada, no momento adequado, porque a gente entende que não é o momento, às vezes, num hospital, mas esse paciente vai ficar dependente disso. E essa construção de saber, ela vem devagar. Então, assim, são infinitas possibilidades. Mas o hospital de transição, ele oportuniza você olhar para o paciente antes do próximo evento acontecer. Porque, muito possivelmente, a gente entende que alguns eventos vão acontecer. Quando a gente pega um lesado medular, por exemplo, a gente já sabe que existem N oportunidades de intercorrências futuras, que elas podem ser, talvez não vão ser prevenidas, mas a gente pode educar para a pessoa conhecer. Então, se você começar a caminhar por este lugar, fique ligeiro que aqui vai dar ruim. E aí a pessoa pode reinternar. Sabe o que eu acho interessante? Existiu, historicamente, ainda existe, quando não tem um modelo assistencial como esse, uma lacuna muito grande entre a atenção hospitalar e a atenção extra-hospitalar, seja ambulatorial, seja domiciliar. Existiam dados mais antigos, por exemplo, os pacientes que não eram submetidos à atenção domiciliar ficavam meses até buscar um serviço de reabilitação ambulatorial, enfim, e essa lacuna distanciava muito a comunicação entre as equipes. Ou até mesmo, quando ia direto para atenção domiciliar, ele era encaminhado pela operadora, era comunicada à empresa de home care, mas não se tinha como que estava, como que não estava, como que era, como que não era. Recebe o paciente lá, vê se ele está bem e baseado no quê? Sim. Baseado eu até falo, muitas vezes o profissional recebe 3 linhas do que é o paciente. Exato. Essa transição, ela dá uma fluidez e ela consegue perpetuar as informações de forma gradual,
O que vai otimizar ainda o trabalho do profissional, que vai receber o paciente de vocês, porque vocês já receberam o bastão do hospital, agora vocês estão passando o bastão para atenção domiciliar, muitas vezes. Ó, vai lá. Mas não é mais uma lacuna. Ó, ele veio assim, ele passou por isso, ele já está assim, os próximos objetivos são esses, e a partir de agora ele precisa desse cuidado. Exato. É um organismo, né? É isso. É um organismo, assim. Acho que lá na feira a gente estava assistindo aí algumas palestras de pessoas assim que são realmente quem constrói aí o movimento da transição. Acho que sair desse movimento fragmentado e entrar no orgânico, né? Em que todo mundo se conversa e a prioridade é realmente necessário. Olhar para esses processos assim num lugar mais geral. Às vezes o paciente ele vai para casa sem que ele saiba que ele pode ir para uma outra instituição por desconhecimento mesmo, sabe? E aí isso dificulta muito o cuidado, porque quando a gente fala também, infelizmente hoje ainda, né, já tem melhorado, mas a gente fala aí de um lugar meio complexo, que a atenção domiciliar, por vezes, é de um profissional que ainda não é tão capacitado. Então, é um profissional que ainda não é tão capacitado e que vai receber ainda menos informação. Então, nesse contexto específico, eu vou puxar a sardinha para a transição, oportuniza uma alta segura porque está tudo muito bem documentado, está tudo muito bem descrito. Eu gosto muito de falar dessa relação triangular que é instituição de transição, operadora de cuidados e atenção domiciliar. Existe uma comunicação. Então, esse paciente, quando sai, a gente recebe essa informação do hospital quando ele chega, mas quando ele sai, a gente mantém essa mesma linha de comunicação. Vou passar as informações para quem vai gerenciar esse cuidado. Se eu não conseguir fazer essa troca, geralmente com a equipe de atenção domiciliar, que vai assumir o paciente, eu faço essa troca com a família. Então, os seus relatórios são esses, os processos são esses, e esse é o nosso contato disponível para caso exista a necessidade de compartilhamento de informações. E aí a gente tenta, porque sempre é uma tentativa, né? Nunca vai ser 100% um acerto, que a continuidade do cuidado ela seja realmente ali assegurada para aquele paciente. Então, quem ganha com isso? Só o paciente.